E aí, pessoal, beleza? Bom, nossa aula vai ser sobre receptores, tá? A última aula nossa foi sobre o quê? Foi sobre geradores, né? O que é um gerador? É um dispositivo que transforma alguma forma de energia em energia elétrica. O que o receptor faz? O contrário. O receptor é um dispositivo que transforma energia elétrica em algum tipo de energia, né? E aí os exemplos são vários, né? Lâmpada, chuveiro, micro-ondas, televisão, som, né? Todos esses equipamentos são classificados na física como receptores, porque eles pegam a energia elétrica e transformam em alguma outra forma de energia, né? O chuveiro, o ferro elétrico, transforma energia elétrica em energia térmica, né? A TV transforma energia elétrica em luminosa e sonora. O aparelho de som transforma energia elétrica em energia sonora. A lâmpada, energia elétrica em energia luminosa. Então, o receptor nada mais é do que um gerador às avessas, que nós dizemos na física, né? O gerador, ele é o receptor, ele é um gerador às avessas. Inclusive, a representação do receptor, ele é, olha aqui, ele é exatamente a representação do gerador. A mesma coisa, né? Nós vamos representar ele por uma pilha, tá? Aonde você vai ter, nesse caso aqui, vou deixar bem claro, né? Lá no gerador, isso aqui representa a parte aonde a energia elétrica é gerada, né? Transformou lá alguma energia em energia elétrica. E aí aqui você teria a representação da força eletromotriz, não é isso? Aqui você tem, no gerador, você tem a força eletromotriz e aqui você tem o elemento dissipativo, correto? Então, quando a gente tratar isso aqui como receptor, o que vai acontecer? Você tem o elemento dissipativo, porque nenhuma máquina consegue ter uma eficiência de 100%, lembra lá, né? Então você ainda tem uma parte da energia dissipada e aqui vai representar a força contra-eletromotriz. No receptor, o que nós temos aqui é uma força contra-eletromotriz, que nós representamos pelo E com um apóstrofo, tá? E abreviamos assim, força contra-eletromotriz. O que vem a ser a força contra-eletromotriz? A força contra-eletromotriz, ela representa a quantidade de energia elétrica que vai ser convertida em energia útil, né? No caso da lâmpada, energia luminosa. No caso do micro-ondas, em energia térmica. No caso da TV, energia sonora e luminosa, ok? Então, a força contra-eletromotriz, ela é o quê? Vamos pegar o gerador como base. O que eu falei para vocês lá no gerador? Eu falei que a corrente elétrica chega aqui, no polo negativo, sem energia nenhuma, né? Aí, devido à reação química que está acontecendo dentro da pilha, há a realização de um trabalho e dá-se energia para a corrente elétrica, para ela poder despejar lá fora, certo? No receptor, o que vai acontecer? A corrente elétrica vai chegar por aqui, Quando ela chegar aqui, será realizado um trabalho sobre a corrente elétrica para tirar a energia dela, né? A diferença do gerador para o receptor é assim. No gerador, realiza-se um trabalho para dar energia para a corrente elétrica e no receptor eu vou realizar um trabalho para tirar essa energia e converter ela em uma outra forma de energia, tá? Ou seja, o que vai diferenciar um gerador de um receptor, pelo menos no papel, é o sentido da corrente elétrica. Se a corrente elétrica estiver chegando por aqui, no polo negativo, isso será gerador. Agora, se a corrente elétrica estiver chegando no polo positivo, isso vai estar se comportando como receptor, tá? Porque esquematicamente
a representação do gerador e do receptor são iguais. O que vai diferenciar é como ele vai estar se comportando. Porque, gente, teoricamente, como o gerador transforma alguma forma de energia em elétrica e o receptor faz o contrário, teoricamente, todo gerador pode trabalhar como receptor e todo receptor pode trabalhar como gerador. Como que é isso, Emerson? Por exemplo, teoricamente, se você pegar o ventilador é um receptor. Ele pega energia elétrica e converte em energia mecânica, né? Porque as hélices ficam girando ali, energia cinética. Então, você coloca na tomada, vem energia elétrica, ele converte em energia mecânica. Se você fizer o contrário, você tira da tomada, liga lá no fio do ventilador uma lâmpada, por exemplo, teoricamente, se você vier aqui e começar a rodar as hélices do ventilador, a lâmpada vai acender. A bateria do nosso celular é assim, né? A bateria do celular, quando você está usando o seu smartphone, a bateria está funcionando como gerador. Descarregou ou está com pouca carga, quando você põe para carregar, ela passa a se comportar como receptor. Tá vendo? Então, existem alguns elementos que se comportam como gerador e se comportam como receptor. O que vai determinar o seu comportamento vai ser o sentido da corrente elétrica. Se a corrente elétrica chegar no polo negativo, é gerador. Se a corrente elétrica chegar no polo positivo, ele vai se comportar como receptor, tá? Não se esqueçam que o tracinho menor é o polo negativo, é o menor potencial, e o polo positivo é o maior potencial, tá? Então, se a corrente elétrica chegar por aqui, gerador. Se a corrente elétrica chegar por aqui, é receptor, tá? E aí, praticamente, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o gerador. Por exemplo, a equação do gerador. Qual que é a equação do gerador? A voltagem do lado de fora do gerador, a DDP nos polos de um gerador, é dado por força eletromotriz menos resistência interna, menos a energia dissipada na resistência interna. Por que está o negativo aqui? Porque aqui está havendo energia dissipada e aqui está havendo energia gerada. Transformada, na verdade, né? Porque transformou, porque a energia não pode ser criada. Quando eu falo energia gerada, é porque ela foi gerada de uma outra forma de energia. Então aqui tem energia gerada e aqui tem energia dissipada, né? Por isso que a gente colocava o negativo aqui, porque aqui tem um ganho de energia, aqui tem uma perda de energia, certo? Agora, quando eu vou para o receptor, o que acontece? Qual é o objetivo do receptor? É gastar energia elétrica. Então, ele está gastando energia elétrica, né? Está transformando a energia elétrica em uma energia útil, e esse elemento aqui vai estar representando a energia o quê? Dissipada, né? Ou seja, quando chega aqui tem energia dissipada, quando chega aqui tem energia consumida, né? Ou seja, a voltagem total vai ser somado e aqui você vai ter a força contra-eletromotriz, porque a corrente elétrica chega aqui cheio de energia, né? Vamos supor que aqui a corrente elétrica está carregando uma voltagem de 20 volts, tá? Tem 20 volts aqui, ó, 20 volts. Corrente elétrica, a carga elétrica está com 20 volts lá. Hora que chega aqui, esse cara consome um pouquinho, vou colocar que ele consome 2 volts. Se a energia não pode ser criada nem consumida, nem destruída, desculpa, o que acontece? 20. Aqui consumiu 2 volts. Sobrou quanto para esse? Sobrou 18. E o que esse elemento vai fazer? Vai pegar esses 18 volts e vai transformar em uma outra forma de energia, que não é elétrica, né? Então, isso aqui é energia elétrica. Consumiu 2, ficou 18. Consumiu 18, veio para cá com quanto? Com 0. Ou seja, no receptor, a equação vai ser somar ali. E aqui você vai ter a força contra-eletromotriz, tá? Então, a equação do gerador e do receptor, o que muda? Que no gerador aqui é negativo e no receptor aqui é positivo, tá? Gráfico. Como que vai ser o gráfico do gerador? Aqui é a voltagem, aqui é a corrente elétrica.
Se o receptor estiver desligado, não tiver nada ligado a ele, e eu coloco aqui o meu voltímetro, o que acontece? Como ele não está ligado em nada, esse cara vale quanto? Vale zero, né? Porque não tem circuito fechado. Se esse cara aqui vale zero, zero vezes qualquer número dá zero, correto? Então, com o circuito aberto, na hora que eu pegar o voltímetro e medir aqui, o voltímetro vai estar medindo o quê? A força contra-eletromotriz. A corrente elétrica é zero, a corrente elétrica é zero e a voltagem vai ser a força contra-eletromotriz, né? Bom, e eu ligo isso num circuito elétrico, né? Eu pego o meu receptor e ligo ele em algum gerador, ligo ele em algum circuito elétrico. O que vai acontecer? Você vai ter corrente elétrica, né? Aqui não tem como você gerar um curto-circuito, né? Igual lá no gerador. Aqui não tem como você fazer isso. Então, o que acontece? Na hora que eu ligar, eu vou ter uma corrente elétrica, né? E o que vai acontecer? O que vai acontecer, deixa eu colocar mais para baixo aqui, eu coloquei muito para cima, eu não vou ter espaço para desenhar, fazer meu gráfico, tá? O que vai acontecer é que se eu ligo isso no circuito elétrico e passa a ter corrente elétrica, né? Corrente elétrica vezes a resistência vai dar um valor, e o que vai acontecer? Eu vou somar ao valor da força contra-eletromotriz, né? Então, isso aqui é uma função crescente. Então, o meu gráfico, ele será para cima, né? Ele será para cima. E aí, a voltagem vai depender do valor da corrente elétrica. Ao contrário do gráfico do receptor, né? O gráfico do receptor era assim. Era assim, ó. Porque é U igual a E menos RI. Era uma função decrescente, né? Era uma função decrescente. E aqui eu tenho como gerar um curto-circuito, né? Eu não coloco nenhum elemento dissipativo no circuito e aí toda a energia vai ser consumida pelo próprio gerador. Então, o gráfico do gerador é dessa forma, porque é uma função decrescente. Já o gráfico do receptor, por ser positivo, ele é uma função crescente, você vai ter esse gráfico aqui, tá? Aí, tomar muito cuidado para não confundir o gráfico do gerador com o gráfico do resistor. Por quê? Porque o gráfico do resistor ele também é um gráfico de DP versus corrente elétrica. Só que acontece que no gráfico do resistor, se a corrente elétrica for zero, a voltagem também é. Lembra lá do esqueminha que eu falei, que a gente viu lá em corrente elétrica, quando Ohm verificou, né? Voltagem, corrente. Se a voltagem é zero, a corrente é zero. Se a voltagem é 4, a corrente é 1. Se a voltagem é 8, a corrente é 2. E aí até cheguei nessa relação aqui, né? Porque a relação U sobre I dá constante, não é isso? E esse valor constante é igual ao valor da resistência. Então, o que acontece? No gráfico do resistor, é uma função crescente, só que é uma função crescente começando no zero. Porque se você não tem voltagem, obrigatoriamente você não tem corrente elétrica, correto? Se você não tem voltagem, você não pode ter corrente elétrica. Toma muito cuidado, porque tem muito exercício em vestibular que ainda cobra nós sabermos essa diferença. Porque não vai estar força contra eletromotriz lá no exercício. O gráfico vai colocar número, né? Então, por exemplo, vai colocar aqui 20 e vai colocar aqui 30. Aí vai vir aqui e vai fazer a mesma coisa, 0 e 30. Cabe a você identificar aquilo ali representa um gráfico de quê, isso aqui representa um gráfico de quê. Observe que ambos são função crescente, né? Só que no receptor vai começar mais acima,
Por que mais acima? Por conta da força contra-eletromotriz. Já no resistor, começa no zero. O resistor ôhmico, né? Reforçando isso. No resistor ôhmico começa aqui. E aí, gente, o que acontece? Eu também posso associar os receptores em série e em paralelo. E aí vocês vão estar olhando assim, mas Emerson, isso é gerador em série e em paralelo. Lembre-se que eu falei que o receptor e o gerador eles podem trabalhar, né, de forma inversa, né? O receptor é um gerador às avessas. Então, da mesma forma que eu posso associar geradores em série, eu posso associar receptores em série. A diferença é que no gerador a corrente vai estar chegando por aqui. No receptor, a corrente elétrica está chegando por aqui, né? E o que acontece? A mesma coisa que nós vimos nos geradores. A força contra-eletromotriz resultante ou equivalente, tanto faz, né? Vamos colocar equivalente. A força contra-eletromotriz equivalente será o somatório das forças contra-eletromotrizes. É 1, é 2, é 3. Porque aqui vai consumir, 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 né? A resistência interna equivalente, olha, é uma associação em série, continua do mesmo jeito. Somatório das resistências, né? E a voltagem? A voltagem vai ser esse cara, mais esse, menos a energia perdida ali, tá? Todos são percorridos pela mesma corrente elétrica, né? Então, a corrente elétrica I1, I2, I3, elas são iguais, né? São todas iguais, porque é um ramo só. E se você quiser saber qual é a voltagem aqui, você vai pegar a força eletromotriz e vai subtrair da energia dissipada lá na resistência interna, né? E na associação em paralelo? Mesma coisa de geradores, né? No gerador, a corrente elétrica estaria chegando por aqui e estaria se dividindo. A mesma coisa vai acontecer aqui, só que a corrente vai chegar por aqui. Ela vai chegar aqui, porque ela tem que chegar no polo positivo, tá vendo? Ela vai chegar aqui, vai se dividir, né? E da mesma forma, todos eles vão ficar submetidos à mesma voltagem, né? E a resistência equivalente eu vou ter que fazer a associação em paralelo, né? Então, 1 sobre resistência equivalente vai ser 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3 e assim por diante. Se forem só 2, e se elas forem iguais, é só pegar o valor de 1 e dividir por 2, né? Mas é a mesma coisa, né? As forças contra-eletromotrizes vão ser também iguais, E1, E2 e E3 serão iguais também, tá? E a diferença de potencial será a mesma também. E a corrente elétrica, o que ela faz? Ela se divide, né? A corrente elétrica total vai chegar aqui, vai ter uma corrente I1, uma corrente I2 e uma corrente I3. E aí a corrente elétrica total vai ser o somatório dessas N correntes que vai estar passando pelos receptores, tá, gente? Ou seja, tudo aquilo que nós vimos lá em geradores, nós vamos ver em receptores. A única diferença é que aqui eu vou estar trabalhando com energia consumida e utilizada, né? Enquanto que no receptor era energia gerada e energia dissipada. Aqui vai ser energia dissipada e energia utilizada, né? Porque o receptor a gente está utilizando essa energia elétrica para fazer alguma coisa, né? Bom, então é isso sobre geradores. E agora eu vou acrescentar mais uma coisinha que é chamada a equação de Poilet. Então, gente, agora eu vou explicar para vocês uma equação que esse cara aqui fez, que é uma forma mais direta de se calcular a corrente elétrica, tá? E para fazer isso, eu vou exemplificar com um circuito elétrico tendo números, tá? Para que fique fácil vocês entenderem. Olha só, eu tenho aqui geradores ou receptores, né? Então eu tenho aqui, ó, um negócio aqui com 10 volts, negócio porque eu não sei se é gerador ou receptor, né? Eu tenho que determinar isso ainda. Fazer de conta que eu não sei. Então, eu tenho aqui um de 10, um de 1, um de 20, um de 1,
Resistência interna 1, 8 volts, resistência interna 3 volts. Eu tenho aqui uma lâmpada de resistência 2 ohm, um resistor de 5 ohm. Eu tenho aqui uma associação em paralelo de dois resistores idênticos, um de 6 e um de 6 ohm, né? E aí você precisa calcular a corrente elétrica aqui. Como que você vai fazer? A primeira coisa é você identificar aqui quem está se comportando como gerador e quem está se comportando como receptor. Sabe por quê? Olha só, olha como o polo positivo desses dois está para o lado direito, né? Quando você vem para cá, olha para onde está o polo positivo, está para a esquerda, né? Então é como se você está assim, ó, né? Esses dois aqui estão ligados assim, só que quando você vem para cá, eles estão ligados no sentido contrário. Então, daqui para cá, tá dando isso, né? Tá dando polo positivo com polo positivo, não é isso? Tá dando polo positivo com polo positivo. E aí? E aí é que aqui nesse circuito existem elementos que estão se comportando como geradores, existem elementos que estão se comportando como receptores. Cabe a você fazer essa identificação. Como? Quem vai determinar é o valor da FEM ou da contra-FEM, né? Olha só, esses dois aqui estão em quê? Estão em série. Não estão em série? O que acontece numa associação em série de geradores? Nós somamos a FEM. Então, esses dois juntos estão produzindo uma força eletromotriz de 30 volts, correto? A hora que você vem para cá, esses dois também estão em série, eles estão certinho entre eles aqui, né? Ó, o polo negativo, o polo positivo estão ligados certos, né? Então, esses dois aqui estão ligados em série entre eles, da forma, vamos dizer assim, da forma que o polo positivo de um fica no polo negativo do outro. Então, aqui, esses dois eu vou somar também. Essas duas forças eletromotrizes, eu vou somar. 8 mais 3 dá 11 volts. Muito bem. Quem vai ser o gerador? Aquele que tiver maior voltagem. Então, esses dois juntos estão dando uma voltagem de 30 volts. Esses dois juntos estão fazendo uma voltagem de 11. Então, esses dois aqui, nesse circuito, esses dois estão se comportando como gerador e esses dois como receptor. Mas por que, Emerson? Ora, qual é a função do receptor? Não é consumir energia elétrica? E qual é a função do gerador? Não é dar a energia elétrica? Se você falar que esses dois aqui são geradores, beleza, eles dão 11 volts de energia. Aí esses aqui vão consumir 30. Tem jeito? Tem como você fornecer uma energia X e o seu receptor consumir mais do que o dobro da energia? Não tem jeito, né? Não tem como, isso não é possível, né? Você consome, você gera energia elétrica, você tem esse tanto de energia para consumir, e aí os outros elementos podem estar consumindo essa energia. Mas se você pensar daqui para cá, fica fisicamente impossível, né? Como que você vai gerar 11 volts de energia e aqui vai consumir 30? Não tem jeito, não vai brotar energia aqui. A energia não vai dar cria nesse meio termo. Então, por que eu sei então que esses dois aqui estão se comportando como geradores? Porque a função do gerador é gerar a energia para que o outro consuma. Sem contar que esses caras também estão consumindo energia, né? E aqui dá, ó, esse cara está gerando 30, tudo bem que vai ter um pouquinho de energia consumida aqui, mas esse está gerando 30, esses dois aqui vão consumir 11 e ainda vai sobrar energia para os outros consumirem. Então, quem vai determinar o comportamento vai ser quem tiver a maior força eletromotriz vai estar se comportando nesse momento como gerador. Quem tem menor força eletromotriz vai estar se comportando como receptor. Ok? Bom, então eu já sei que aqui é gerador, aqui é receptor, né? E eu quero calcular a corrente elétrica. Qual é a corrente elétrica total do circuito? Olha só. Como que você faria para poder calcular a energia que está circulando aqui? Você faria o seguinte, você usaria o princípio da conservação de energia.
Energia não pode ser criada, energia não pode ser destruída, e aqui tem a ver com energia gerada e energia consumida, né? Então, vamos lá. Esses dois são geradores, né? Então, eles deram energia para a corrente elétrica, a corrente elétrica chega aqui com a sua máxima energia elétrica, né? Ganhou energia, perdeu um pouquinho, ganhou mais energia, perdeu um pouquinho, chegou com energia máxima nesse ponto aqui, ó. Chegou com a energia máxima aqui. Energia máxima, perdeu energia, isso é receptor, perdeu energia, perdeu energia, perdeu energia, perdeu energia, perdeu energia, perdeu energia. Quando essa corrente elétrica chegar aqui, quanto de energia que ela vai ter? Zero, não é? Porque qual é a função do gerador? É dar energia para a corrente elétrica para que seja consumido no circuito externo a ele, não é isso? Então, olha só, aqui no ponto A, você tem zero de energia, ok? Vai gerar energia, vai consumir, vai consumir, vai consumir, vai voltar com zero aqui, não é isso? Então, veja bem, tem zero de energia, certo? Vamos lá. Quando chegar aqui, o que vai acontecer? A corrente elétrica vai ganhar 10 volts, certo? Quando chegar aqui, o que ela vai fazer? Ela vai perder a energia na resistência interna, né? Lembrando que U é igual a R vezes I, correto? Então, R vezes I. Então, aqui, olha aqui, ó, vai perder energia. R vezes I. A resistência é 1, a corrente é I. Vai chegar aqui, esse cara aqui é o quê? Gerador. Vai ganhar energia, né? Quando chega aqui, vai perder energia. U é igual a R vezes I. R, que é 1, vezes I, que eu não sei quanto é, eu quero calcular, né? Vai vir, quando chegou aqui, vai perder energia, R vezes I, vai perder energia, R vezes I, o R vezes I é 1 vezes I, isso aqui vai ganhar? Não é receptor, vai perder, certo? Ali vai perder novamente, aqui vai ganhar ou vai perder? Vai perder, é receptor. Perdeu 3, chegou aqui. O que esse cara vai fazer? Uma lâmpada vai consumir energia elétrica, né? Vai consumir energia elétrica, R vezes I. Então, menos 2 vezes I, certo? Aqui, vai perder de novo, menos R vezes I. Vai chegar aqui, vai perder energia, R vezes I. Dois resistores em paralelo. Como que eu vou fazer? Como eles são iguais, eu vou pegar o valor de um deles e dividir pelo número de iguais. 6 dividido por 2 dá 3, menos 3i, né? Porque vai dividir. E se fosse diferente, se aqui fosse 4 e aqui fosse 6, aí você ia fazer produto pela soma e colocar lá, né? Perdeu, chegou aqui, igual a zero. Então, observe que, pelo princípio da conservação de energia, se eu partir desse ponto, aonde a energia é zero, esse negócio todo aqui tem que chegar no zero, correto? Não tem que chegar no zero ali? Muito bem, então tá isso aí, ó. Então, teoricamente, antes desse cara aqui ter pensado nisso, era assim que você teria que fazer. Toda vez que você fosse resolver exercício, você faria esse negócio aqui. E aí você vai juntar, né? Ó, aqui tem corrente elétrica, aqui tem corrente elétrica, tem corrente, 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 corrente elétrica e corrente elétrica, né? E agora vamos somar, né? Ó, 10 mais 20, 30, né? Menos 8, 22, menos 3, 19, correto? 30, aqui tem 11, né? 30 menos 11, 19. Vamos somar a corrente elétrica, eu vou somar tudo porque está tudo negativo, tá vendo? Então aqui, ó, 3 e 5, 8, e 2, 10, 10. 11, 12, 13, 14. Só que negativo, né? Que todos estão negativos. 14i. O 14i passa para cá, fica positivo. Ok? 14i fica positivo. O 14 passa para
para cá dividindo, fica 19 dividido por 14 ampere. Ok? Então, a corrente elétrica que estaria circulando por aqui, seria de 19 sobre 14 ampere. Vai dar 1, alguma coisa ali. Agora, o que eu vou fazer? Vamos tirar os números, que aí eu vou chegar lá na equação de Polied. Vou anotar isso aqui, tá? Corrente elétrica é 19 sobre 14, ok? Eu vou apagar aqui, tá? E vou fazer o seguinte, olha. Aqui é onde está a equação, os números, eu vou colocar as letras, tá bom? Que representa. Isso aqui é força eletromotriz, certo? Então, força eletromotriz. Esse 1 é a resistência interna. Esse 20 é força eletromotriz. Isso aqui é resistência interna. Isso é resistência interna. Esse 8 é a força contra-eletromotriz, resistência interna. Esse 3 é a força contra-eletromotriz, né? Aqui é o R1, aqui é o R2, e esse 3 aqui é a resistência equivalente aqui desses dois caras, né? Eu vou deixar só R, tá bom? Então, esquece os números, vamos pensar somente nas letras, tá bom? E vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima, vou circular aqui aonde tem corrente elétrica. Esqueci da corrente elétrica aqui, desculpa. Corrente elétrica. Tá? O que acontece? Olha só. Aqui tem força eletromotriz e aqui tem força eletromotriz, né? Eu vou deixar eles próximos, tá bom? Força eletromotriz, tá? Aqui eu tenho a contrafém e a contrafém também, tá vendo? Eu vou colocar eles aqui perto. Contrafém, ok? E vou fazer o seguinte, e vou colocar o menos I em evidência aqui, de uma vez, tá? Não tem corrente elétrica aqui, ó? Não tem corrente elétrica? Eu vou colocar a corrente elétrica em evidência. E observe que tudo está negativo, não está? Tudo onde tem corrente elétrica está negativo. Então eu vou colocar menos corrente elétrica em evidência. O que vai acontecer? Vou fazer menos RI dividido por menos I dá R. Menos RI dividido por menos I dá R. E aí vai ficar somando, né? Então, ó, eu vou somar aqui, vou somar aqui, vou somar aqui, aqui também vai ficar R2 e aqui vai ficar R. Fechei parênteses, né? Agora, gente, olha só. O que é isso aqui, ó? Isso aqui nada mais é do que o somatório da força eletromotriz, não é? Se eu fizer isso aqui, olha, se eu colocar o menos 1 em evidência aqui, vocês concordam comigo que se eu colocar menos 1 em evidência, dentro do parênteses vai ficar E mais E? Por quê? Menos vezes mais dá menos. Então voltaria ao normal, né? Voltaria o que estava antes, né? Menos e menos. Mas se eu coloco o negativo em evidência, ficaria assim, não ficaria? E aqui dentro do parênteses, ó, o que eu tenho? Eu tenho o somatório, deixa eu colocar de vermelho, eu tenho o somatório da contrafém. O que é isso aqui, gente? Ah, Emerson, isso aí é o somatório da resistência interna. Muito bem, é o somatório, mas para ficar mais prudente, nós fazermos o seguinte, vamos chamar isso aqui de resistência equivalente. É a resistência equivalente, porque você pode ter uma associação em paralelo de geradores, né? Então vamos deixar a resistência equivalente. A mesma coisa acontece aqui, ó. Como está uma associação em série, né? Como você tem uma associação em série, tá, é mista, mas aqui a gente juntou, né, para achar o 3, mas aí, por isso que deu somatório. Mas viu como aqui eu tive que achar diferente? Eu não tive que somar, né? Eu tive que fazer produto pela soma, né? Porque é em paralelo. Então, vamos chamar isso aqui também de resistência equivalente, né? Então, o que acontece?
Bom, acabou meu espaço aqui embaixo, tá? Eu vou apagar aqui em cima, eu vou apagar tudo, eu vou pegar essa parte aqui e vou passar ela aqui para cima, tá bom? E para a gente poder continuar. Mas perceberam o que eu fiz, né? Eu simplesmente organizei aqui e eu estou chegando à conclusão que eu tenho um somatório de FEM, um somatório de contra-FEM, eu tenho uma resistência equivalente ali, tá? Esse cara ali começou a perceber isso. Então eu vou fazer o seguinte, vou apagar, vou reescrever aqui em cima, da forma que estava lá embaixo, né? Agora vamos escrever com essas colocações que eu fiz aqui. Então aqui vai ser somatório da FEM, negativo, né? Somatório da contra-FEM, negativo, que multiplica a resistência equivalente mais a resistência equivalente, correto? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara e vou passar ele para cá, ó. Como ele está negativo, ele fica positivo, correto? Então vai ficar I, que multiplica resistência equivalente mais resistência equivalente, que é igual ao somatório da FEM, somatório da contra-FEM. Está multiplicando a corrente elétrica, passa para cá dividindo. E aí esse cara, depois desse trabalho todo, chegou nessa relação matemática aqui, né? Lembre-se que eu sempre gosto de mostrar para vocês, né, da onde vem uma equação, vocês não são obrigados a decorar a resolução, né? É só para vocês saberem que esse cara aqui pensou em fazer o quê? Pegar aquele modelo usual, que era fazer a corrente, usar o princípio da conservação de energia ali, para poder calcular a corrente elétrica, já fez uma equação já pronta. Agora vamos ver se bate. Vamos ver se bate aqui. Então eu vou substituir os valores, né? Quantas forças eletromotrizes eu tinha? Duas. Eu tinha duas. Uma era 10, a outra era 20, né? 10 mais 20, 30. Menos, quanto que valiam as contra-FEM? Uma era 8, a outra era 3. 8 com 3 dá 11. Dividido pelas resistências, pela resistência equivalente interna. Como estavam todas em série, eu somo, eram 4, né? Mais a resistência equivalente do lado de fora. Vamos contar. Tinha uma lâmpada, mais ou menos nessa posição aqui, de 2 ohm. Depois tinha um resistor de 5. 2 mais 5, 7. E tinha aqueles dois em paralelo de 6, que a resistência equivalente dá 3, né? Então 7 mais 3, 10. E aí a corrente elétrica, 30 menos 11 dá 19, 4 mais 10 dá 14. Então fica 19 sobre 14 amperes, que eu tinha achado da outra forma. Então a equação de Poilet, ela vem para simplificar a nossa vida. Se você precisar calcular qual é a corrente elétrica total do circuito elétrico, o que você vai fazer? Você usa Poilet. Somatório da FEM menos somatório da contra-FEM dividido pela resistência equivalente. É só guardar assim, tá? Se não tiver receptor, vai ser somente somatório da força eletromotriz. Ou seja, na matéria de associação de geradores, eu poderia estar utilizando a equação de Poilet. Esse cara aqui vai ser 0, né? Então, Emerson, por que você não explicou isso lá pra gente? Porque aqui está completo, né? Eu gosto de primeiro explicar o gerador e receptor para depois passar para o que ele fez, pensando já aqui no receptor, né? Agora, se você tiver só gerador, é só você colocar 0 aqui, né? Tirar essa parte e fazer aqui. Então, essa é a equação de Poilet. O objetivo é você poder calcular a corrente elétrica total, ok?